Vamos analisar um pouco as consequências da guerra no Oriente Médio com a nossa convidada, a professora Ana Carolina Masson, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política daqui de São Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez. Prazer em tê-la aqui no SBT News. Professora, boa noite. Boa noite, Leandro. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Professora, como a senhora vê essa intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação ao Irã? Bom, essa é uma pergunta muito importante que, infelizmente, nós não temos uma resposta muito clara. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente é que o Donald Trump, ele não dá muita clareza em relação a quais são os seus objetivos no Irã. Começou alegando que era para dizimar as armas nucleares, em seguida passou para a argumentação de que ele desejava a retirada do governo dos ayatolás do Irã, e agora não fala mais da retirada do governo, e sim de acabar com as armas nucleares, a marinha, as forças armadas. Então, nós vemos que existe aqui ainda uma confusão, uma contradição, não temos muita clareza em relação ao que ele espera. E agora, mais especificamente, ele fez essa fala em relação a participar da decisão de qual seria o novo líder iraniano, porque ele não deixaria nenhum líder que, nas palavras dele, ameaçassem os Estados Unidos e Israel subisse ao poder. E como vocês trouxeram aqui na reportagem, ele faz até essa comparação com a Venezuela. Mas um ponto muito importante que nós precisamos destacar é que existe uma diferença em relação ao que aconteceu na Venezuela. Na Venezuela, o presidente em exercício foi capturado, levado para os Estados Unidos, mas o processo legal, a linha de sucessão democrática foi seguida. A vice-presidente assumiu a presidência do país. Aqui na questão do Irã, nós estamos falando de um país completamente desestabilizado, que, de acordo com o próprio Donald Trump, perdeu quase todas as suas lideranças e que agora tenta se reerguer, mantendo o governo fundamentalista, ao mesmo tempo em que enfrenta uma série de forças contrárias que não querem a manutenção desse governo fundamentalista e não tem uma linha clara de sucessão. Então, não é uma situação similar à da Venezuela, muito pelo contrário, é uma situação bastante diferente e que o Donald Trump aqui se mostra mais disposto a intervir diretamente nessa escolha sucessória. Professora, como a senhora vê o papel agora da Rússia e da China? A senhora acha que há alguma chance desses dois países entrarem nesse conflito? Não, de forma alguma, Leandro. A Rússia, inclusive, com todo o caos que está acontecendo no Golfo Pérsico, a Rússia está sendo beneficiada, porque agora os Estados Unidos, que tinham colocado uma série de restrições à compra do gás russo pela Índia, o Departamento do Tesouro americano acabou de suspender, deu um passe livre de 30 dias para que a Índia compre o gás russo para não ter uma crise energética. Então, nós vemos que a Rússia, ela, primeiro ponto, está se beneficiando porque voltou a vender o seu gás. Segundo ponto, ela encontra no Donald Trump um grande aliado na pressão em relação ao Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano. Então, a Rússia, ela tem o Trump como aliado. Trump faz essa pressão para que a Ucrânia entregue à Rússia os territórios ocupados e muito além dos territórios ocupados, alguns territórios que a Rússia não ocupou, mas que gostaria de tomar para si. E a China, por outro lado, apesar de ser uma grande potência econômica, de ter um exército, uma capacidade militar, ela ainda não consegue fazer frente ao poderio militar estadunidense. Além disso, a China tem seus próprios interesses territoriais no Mar do Sul da China e em Taiwan. Então, para ela, não é interessante se envolver na questão do Irã, da mesma forma que não se envolveu na Venezuela, não se envolveu diretamente na questão da Ucrânia, porque ela está cuidando do seu desenvolvimento, perdão, cuidando do seu desenvolvimento econômico e olhando para as suas próprias questões territoriais. Professora, se quiser tomar uma aguinha, viu? Eu tenho a minha aqui também. Eu vou fazer a minha primeira pergunta. Eu sou curioso na área de história. Professora, o que me chama a atenção naquela região lá é que, ao longo do tempo, o Irã
conseguiu construir um programa nuclear imenso. A gente viu que no ano passado o governo norte-americano conseguiu atingir uma das bases lá, mandando aquele míssil que conseguiu fazer aquele buraco lá e acabar com aquela unidade que o Irã tinha. Mas, ao mesmo tempo, vários países foram beneficiados e passaram até o conhecimento do programa nuclear para o Irã, né? Como é que fica? Os Estados Unidos atuam agora diretamente no Irã. Mas, ao mesmo tempo, outros países ali naquela região que ajudaram o Irã no passado, não só por questões de conhecimento sobre o programa nuclear, e em troca o Irã também financiou vários grupos, ajudando com armamento, com material. Aí eu vou citar o Hezbollah, o Hamas, o Houthis. Como a senhora vê o cenário lá agora? Os Estados Unidos estão enfrentando o Irã. Mas, ao mesmo tempo, o país não esquece outros países ali que também tiveram participação no fortalecimento do Irã? Mais ou menos, Leandro. A situação, como você muito bem descreveu, ela é muito complexa. Então, nós temos uma rede de relações aqui bastante complicada. O Irã, ele é esse país que já há um tempo, desde a Revolução Fundamentalista Iraniana, ele é visto como um contestador do status quo regional e como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Agora, os países do seu entorno regional, países que, como você muito bem colocou, já foram aliados do Irã, já apoiaram o Irã, hoje são países que têm bases militares estadunidenses. Então, quando nós olhamos para Omã, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, são países que hoje cederam, e quando você cede para a base militar de outro país, esse gesto, ele é extremamente simbólico da amizade entre aqueles países. Então, são países que antigamente os Estados Unidos também enxergavam como ameaça, mas que agora conseguem trazer para o seu lado, sua esfera de influência, tanto que quando esses países começaram a serem atacados, as bases militares dos Estados Unidos começaram a ser atacadas, esses países eles começaram a se posicionar contrários ao Irã. E é até interessante que em uma fala bastante recente do presidente Trump, ele falou justamente sobre como esses países do Oriente Médio, eles estavam sendo atacados, mas em momento nenhum ele ressalta que eram bases militares estadunidenses que estavam lá e que era por isso que eles estavam sendo atacados. Então, apesar desses países terem ajudado com tecnologia nuclear, hoje eles não são vistos como um ponto de ameaça para os Estados Unidos. Não significa que os Estados Unidos os veja como aliados, muito menos como aliados essenciais, como é o caso de Israel. Então, esses países, eles são parcerias importantes que, possivelmente, se o Irã deixar de ser visto como ameaça, por, enfim, uma série de fatores, esses países eles podem voltar a ser vistos como ameaça também. Então, o que nós precisamos entender é que essa ideia de interesse nacional, ela é algo muito fluida. Depende de quem está no poder, como essa pessoa enxerga o cenário, o xadrez político internacional e o que ela considera como ameaça. Então, passa também pelo próprio filtro do tomador de decisão. Sempre uma aula de história. Muito obrigado, viu, professora? Nós conversamos com a Ana Carolina Marçom, professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez. Uma boa noite, professora, e até a próxima. Muito obrigada, Leandro. Sempre um prazer. Uma ótima noite. Obrigado. Boa noite.